novamente, dando continuidade aos nossos estudos sobre propriedades coligativas, agora a aula 14, e nós vamos estudar agora a propriedade chamada de crioscopia, tá? E aí nós temos aqui o conceito, né, de crioscopia. Crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil, tá? Então, nós temos aqui a água, né? E nós temos a água com glicose. E aí, o que acontece? Quando é adicionado a glicose na água, a temperatura de fusão, que a gente chama de temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação, sofre um abaixamento, tá? Ou seja, a presença de um soluto na água, ela vai dificultar o congelamento daquele solvente, tá? Que é mais ou menos, gente, o que acontece, por exemplo, no mar, né? Não tem lugares aí que são muito frios, as temperaturas são baixíssimas. E por que que a água do mar não congela? Por que que a água do mar não vira gelo? Porque lá tem uma grande quantidade de soluto, né, presente na água, e esse soluto, ele dificulta o congelamento, ele dificulta a solidificação. Para que aconteça o congelamento, é necessário que a temperatura seja muito, mas muito baixa. E aí, a natureza é perfeita, né? Ah, professora, e aí como é que surgem os icebergs, então? Porque o iceberg é feito de água doce, né? A geleira é água doce. É basicamente esse processo aí da crioscopia, né? Quando o gelo se forma, a temperatura tem que ser muito baixa, e aí, à medida que o gelo vai se formando, ele vai empurrando o sal para fora da estrutura, tá? Ele vai empurrando o sal para poder formar o iceberg, que é também que acontece, gente, eu não sei se vocês já viram, eu não sei se vocês já observaram, que às vezes quando a gente vai comprar um picolézinho, um chopp, né, que ele é feito com uma água assim que não é muito bem tratada, e às vezes lá no fundo do saquinho a gente vê uns grãozinhos, e a gente pensa que aquilo, né, é um amendoinzinho, é uma castanha. Na verdade, aquilo é um sal, né, que foi expulso pelo gelo que foi formado, tá? Ou seja, quando a gente adiciona um soluto não volátil no nosso solvente, a temperatura de fusão ou temperatura de congelamento acaba diminuindo, tá? E aí, é muito interessante, porque existem muitas aplicações, né, da crioscopia no nosso dia a dia. Como vocês estão vendo aí, né, na imagem acima, que a gente tem uma estrada cheia de gelo, né? É comum adicionarem sal na estrada, né? Aí por que se adiciona esse sal, né, no gelo aí da estrada? Para dificultar a formação do gelo. Normalmente eles adicionam um sal, perdão, né, nesse gelo aí, um sal que roube calor, né? E aí ele acaba derretendo o gelo. E quando ele derrete o gelo, ele dificulta também a sua formação, tá? E aí eles colocam o sal, né, geralmente em lugares assim, ó, porque para o gelo se formar, é necessário que a temperatura chegue a 0 graus Celsius. E aí, com a presença do sal,
essa temperatura diminui mais. Se você fizer uma experiência e colocar um pouco de água no congelador, a água vai se transformar em gelo a 0 graus Celsius. Mas se você colocar um pouco de sal na água, com certeza ele vai demorar mais para virar gelo. Ele só vai virar gelo depois de mais ou menos uns menos 3 graus Celsius. Então vai demorar mais para formar gelo. Então, em locais onde é muito frio, eles utilizam, né, esse artifício aí de estar colocando sal nas portas das casas, na estrada, que é para poder dificultar a formação do gelo. É uma aplicação muito útil, né? Muito importante aí para os locais frios. A outra aqui, ó, é em relação à fabricação de sorvete, como vocês podem perceber, né? Porque o sorvete ele não pode virar gelo, né? Virar uma pedra de gelo também. Assim como alguns cosméticos também, né? Que são dispersões, são misturas, e que dificultam essa formação do gelo, a solidificação, tá? Das suas estruturas. Um outro caso, gente, que é bastante cobrado por aí nas provas, é a questão dos radiadores dos automóveis, né? Para evitar que o motor do carro aqueça muito, né? É adicionado um líquido lá, que é o etileno glicol, que é um álcool, né? Então, eles adicionam um álcool. Ah, professora, por que não põe o sal na água do radiador? Porque aí, gente, você pode gerar até uma explosão, né? Que o sal passa corrente elétrica também, não esquece disso, né? Passa corrente, aí pode, né, dar algum problema. Então, é adicionado esse álcool, tá? Que ele também, ele serve tanto para as duas situações. Tanto para aumentar o ponto de ebulição, como para diminuir o ponto de fusão, ou seja, para que não congele, né, a água lá de dentro do radiador não congele, mas também para ela não evaporar todinha, né? E aí ele tem essa dupla função, tá bom? De diminuir o ponto de fusão, né, de congelamento, e de aumentar o ponto de ebulição para dificultar, né, que se perca aí, se perca o motor do automóvel, né, gente? Então, existe uma série de aplicações da crioscopia no dia a dia e que são de extrema importância, né, para a sociedade, tá? E aí vamos já, né, de exercício para ver se vocês estão ligados aí na crioscopia, tá? A crioscopia, você adiciona um soluto e esse soluto vai diminuir a temperatura de fusão, ele vai diminuir a temperatura de congelamento ou de solidificação do nosso solvente. Então, dá uma olhadinha aí nessa questão para ver se você consegue responder. A atriz já respondeu. Vou ler para te ajudar. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada
baseada no senso comum, relaciona esse efeito à grande capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... Galerinha tá respondendo aí. Gente, isso aqui é bastante feito, né, por pessoas que gostam de fazer aquele churrasco, né, no final de semana. Aí o famoso farofeiro que leva o isopor para a praia, né? Aí coloca lá as bebidas, né? E aí coloca o gelo, coloca o sal lá, né? Para poder, né? Amanda. Olha, quem nunca, né? Leva o seu isoporzinho com gelinho e põe o sal. E aí qual é a função desse sal, né? Qual é a função do sal? Realmente é a letra E, né? Diminuir a temperatura de fusão do líquido. Para quê? Para que as bebidas fiquem numa temperatura baixa, né? Fiquem bem geladas. Então, para conservar aquela temperatura baixa, vai e coloca o sal, tá? Vamos para a próxima, então. Olha aí a próxima. Acabei de falar sobre isso para vocês, né? Do etileno glicol. O etileno glicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizado como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que Vinícius já respondeu. Amanda, Cris. Cadê o Cauê? Cadê o Pablo? Tá ficando fácil, né? Tá ficando muito fácil já. Letra B. A solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais baixa do que da água pura, né? Porque ele causa o abaixamento da temperatura de fusão, né? E sua ebulição a uma temperatura mais elevada do que a da água pura, né? O que acontece com a crioscopia, gente, é que ela aumenta, né, essa faixa aí de ebulição e de fusão. Ela aumenta o ponto de ebulição e ela diminui o ponto de fusão. Então, ela amplia essa faixa, né? Bem interessante isso daí. Olha aí a próxima. Essa daí já está falando um pouquinho sobre a pressão de vapor também, tá? Porque a gente vai misturar um pouco das questões também, né, gente? Colocando açúcar, né? Sacarose aí num litro de água pura. O que vai acontecer? A gente adicionar açúcar na água pura.
Isso aí já puxa lá para o começo da aula. Vini A, Amanda A, Paui A, quem mais? Ana Gabriela, letra A. Cris Santiago A. Cadê Pablo? Letra A. Muito bem. Ó, adição de um soluto não volátil a um solvente ocasiona uma diminuição da pressão de vapor, o aumento da temperatura de ebulição, não esquece mais disso, e a diminuição da temperatura de congelamento, né? Então, quando eu acrescento um soluto não volátil, né, no solvente, eu vou diminuir a pressão de vapor. Por que eu vou diminuir a pressão de vapor? Porque o soluto, que no caso aí é o açúcar, ele vai segurar o vapor de água, não vai querer deixar ele sair. Então, a pressão de vapor vai diminuir, né? O soluto, ele vai causar um aumento da temperatura de ebulição, também pelo mesmo motivo, né? Ele vai dificultar com que o vapor se desprenda, né? A água passe do estado líquido para vapor, então a temperatura de ebulição tem que ser bem alta para que haja essa passagem, e ele vai diminuir a temperatura de congelamento, né? Porque ele vai dificultar a formação do gelo, a solidificação. Então, realmente, a resposta certa é a letra A. Isso aí fez uma revisão, uma volta aí no que a gente já viu desde o começo, desde a aula passada, né? Olha essa daí. É de completar essa, né? O mesmo raciocínio da questão anterior. Vinícius B, Cauê B, Tris, Santiago B, Amanda B, Pablo B, tá perguntando, Pablo. Cadê a Ana Gabriela? Então, vamos lá, vamos fazer essa daí. A presença de um soluto não volátil dissolvido em um solvente líquido altera o comportamento deste líquido na sua pressão de vapor, que diminui, né? Quando eu coloco lá um soluto não volátil, a pressão de vapor vai diminuir. No seu ponto de ebulição, que aumenta, né? O ponto de ebulição vai aumentar. E no seu ponto de solidificação, que diminui. Então, respectivamente, podemos substituir X, Y e Z por letra B, né? Diminui, aumenta e diminui. Tranquilo, né? Agora, gente, nós temos uma outra
propriedade coligativa, chamada de osmometria, né? Ou osmoscopia, né? E aí está relacionado com o quê? Com a osmose, né? E é a pressão osmótica, né? E aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho até da biologia. A osmose consiste na passagem do solvente, né? A osmose é a passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como você está observando aí na imagem, nós temos uma seção azul. O meio mais concentrado é o meio hipotônico. E o menos concentrado, o meio menos concentrado, onde tem mais solvente e tem pouco soluto, é o meio hipotônico. E o meio hipertônico é o mais concentrado. E aí o solvente, ele tem uma tendência de ir para o meio mais concentrado. E ele passa através de uma membrana semipermeável. Esse é o processo de osmose, tá? E aí, quando esse solvente sai do meio hipotônico e vai para o meio hipertônico, em um dado momento, essas concentrações acabam se igualando, né? E aí, quando isso acontece, a gente diz que o meio ficou isotônico. O meio se tornou isotônico. Só um instantinho, gente, aqui, rapidinho. Então, gente, a fórmula que a gente relaciona os gases com a pressão é PV em RT, né? Essa é a equação geral dos gases, né? E esse comportamento dos gases é semelhante do comportamento das soluções, é bem semelhante. Então, é a mesma fórmula, só que a gente substitui o P da pressão pelo π, né? O π é que representa a pressão osmótica. E aí, no lugar do P, a gente coloca o π. E aí, você pode observar que quando a gente passa o volume para o outro lado, dividindo o N, que é o número de mols, a gente tem a concentração molar, né? Isso aí é um assunto, a parte de concentração, né? Para quem já estudou soluções, né? Aí você tem o número de mols dividido pelo volume, que você tem a concentração molar. Então, você tem o π, que é a pressão osmótica, que é igual à concentração molar, vezes o R, né? Que é a constante, e vezes a temperatura. E aí, que a gente pode então observar, de acordo com essa equação, os gases, as soluções acabam tendo um comportamento semelhante ao comportamento dos gases, né? E quanto maior for a concentração molar, maior vai ser a pressão osmótica. E a gente pode observar algumas aplicações, no caso da osmometria, como a dessalinização da água do mar e as próprias injeções intravenosas. Mas vamos ver aqui, que depois a gente comenta melhor sobre esses exemplos. Vamos acompanhar aqui o processo primeiro. Olha só. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas do solvente, mas não permitem a passagem do soluto dessa solução. E aqui a gente tem duas soluções, ó. Uma solução diluída e uma solução concentrada. Do lado esquerdo a gente tem a diluída, e do lado direito a gente tem uma solução concentrada. Então, você já sabe que a diluída é um meio hipotônico, né? Que tem pouco soluto. E do lado direito, a concentrada, que é um meio hipertônico. Com o passar do tempo, o solvente, ele vai se deslocando
da solução menos concentrada para mais concentrada, né? Você percebeu aí a passagem, né? Ele foi passando através dessa membrana semipermeável para o lado da solução mais concentrada. É como se a solução concentrada ela fizesse uma sucção, né? Ela sugasse ali o solvente da solução mais diluída, né? E aí que esse fenômeno, né, dessa passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado é o que a gente chama de osmose, né? Que é o que a gente estuda também na biologia. Passagem do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E aí, gente, a pressão osmótica, ela é uma pressão externa, né, que acontece na solução mais concentrada. Você pode observar aí na imagem, né, que a pressão osmótica, ela se iguala a essa pressão externa, para impedir que a osmose aconteça. Você também pode interpretar isso de uma outra forma. Lembra que a solução mais diluída, ou seja, que tem pouco soluto, como ela tem pouco soluto, ela vai ter bastante vapor, né? Então, o vapor vai empurrar essa solução diluída. E já com a solução concentrada, ela não consegue ter muito vapor, porque o soluto vai estar lá prendendo, segurando as moléculas de água para elas não escaparem. E aí, como aqui está mais diluída, tem uma maior pressão de vapor, essa pressão acaba empurrando, né, o solvente da solução diluída do lado da concentrada. E a pressão osmótica, ela atua fazendo o contrário, né, empurrando aí a solução mais concentrada, né? Então, a pressão osmótica é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável, tá? E aqui, ó, nós temos mais uma vez, né, a representação aqui, ó, o solvente vai saindo da solução diluída e vai para a solução mais concentrada. E essa pressão externa, que é aplicada na solução mais concentrada, ela tem que evitar que ela se dilua, tá? Que é o que a gente chama de pressão osmótica. É para evitar com que haja a diluição dessa solução mais concentrada. Como apareceu aí no começo dessa propriedade, a aplicação da pressão osmótica na dessalinização da água do mar, né? Porque a dessalinização da água do mar seria um caso de pressão de osmose reversa, né? Porque pensa que a solução mais concentrada, ela está retirando o solvente, né, da mais diluída. E a osmose reversa, ela já é o contrário, ela empurra o solvente para fora, tá? E aí, quando ela empurra o solvente, é interessante justamente para a pessoa conseguir uma água sem sal, né? É caro, mas em alguns países que tem escassez de água, é um processo que é utilizado para tirar a água, né? A água do mar, né? Para poder aproveitar a água e fica só com os sais separados, tá? Então, um outro caso também de aplicação da osmose é das injeções intravenosas. Quando você vai tomar uma injeção, por exemplo, é necessário que se aplique com uma concentração que seja igual à pressão osmótica do teu sangue, né? Para não fazer com que haja ou perda, né, de solvente, ou então um ganho
né, de concentração. E aí que tem que ter esse cuidado, né, para manter o equilíbrio dos meios. Como a gente pode ver aqui nessa questão de osmose. Uma salada de alface foi temperada com uma solução de vinagre e de sal. Após certo tempo, as folhas de alface murcharam. A esse fenômeno chamamos, essa daí tá dada, né, gente? Resposta: Vinícius, tonometria. Alguns, letra E. Ó, você tem uma salada de alface e temperou essa salada com vinagre e sal. O alface, gente, ele é rico em água, né? E aí, quando você vai temperar com sal, né, a solução concentrada, ela vai retirar o solvente de onde ele está, né? No caso da própria folha do alface, que é rico em água. Então, esse é um processo de osmose, tá? A solução mais concentrada, que é a de sal, lá do vinagre com o sal, vai sugar a água da folha de alface. Questão 2. Sabe-se que por osmose, o solvente de uma solução mais diluída, né, menos concentrada, atravessa uma membrana semipermeável em direção da solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do rio e hipotônico à água do mar. Se um peixe de água doce for colocado na água do mar, isso aí é para quem gosta de criar peixinhos. Quem tem um aquário, olha aí, cuidado que tem que ter. Você não pode, né, colocar o peixinho de qualquer jeito. O que acontece se você pegar um peixe da água doce e colocar ele lá na água do mar? Vinícius B, Cauê B. Em relação à água do mar, ele é hipotônico, né? Ou seja, ele é menos concentrado. A água do mar é mais salgadinha do que ele, né? E aí, a resposta certa é a letra B, né? Ele vai morrer porque sai a água do seu corpo, né? Ele vai levar o farelo, sal no peixe, né? Sal no peixe, tadinho, né? Porque como o mar é um meio hipertônico, vai sugar a água dele, do peixinho, que é hipotônico em relação à água do mar. Sal no peixe. 3, olha, essa daí é pra gente julgar os itens, tá bom? Tadinho, né? As propriedades de um solvente
podem ser alteradas pela adição de solutos, nós já sabemos, né? Muito bem. Assim, tem-se alterações dos pontos de fusão e de ebulição, entre outras. O efeito depende da concentração do soluto. Considerando o texto acima, podemos afirmar. Vamos jogar os itens aqui, item por item. O 0 primeiro, aplica-se para as chamadas propriedades coligativas, está certo isso ou está errado? V ou F? V ou F, verdadeiro ou falso? Vinícius V. V de Vinícius. Esse texto aí se aplica às propriedades coligativas. Cauê, Amanda. Quem mais? Pablo. Ana Gabriela. Cadê esse povo? Então, verdadeiro, tá? Adição de 1 mol de NaCl a 1 litro de água deverá produzir o mesmo efeito sobre o ponto de ebulição que a adição de 1 mol de Na2SO4. Cuidado, gente, com essa afirmação aí, porque você tem que levar em consideração quando esse sal ele for sofrer dissociação, quando ele for se separar, né? Aí você tem que lembrar da estequiometria aí da reação, né? Como a gente viu lá no comecinho, que eu mostrei a reação do NaCl, formando Na+, e Cl-, aí tem que fazer a reação direitinho, tá? Que bem, vamos observar aqui, para ficar mais fácil para você, ó. O NaCl, né, ele forma o Na+, e o Cl-. Então, 1 mol de NaCl em 1 litro de água vai formar 2 partículas, vai formar o Na+, e vai formar o Cl-, uma de cada, né? Uma de Na+, e uma de Cl-. Agora vamos ver o Na2SO4. Ou o Na2SO4 já vai formar 3 partículas, 2 de Na e uma de SO4, 2-, tá? Então, eles vão ter o mesmo efeito. Lembra lá do começo que a gente estudou? Quanto maior o número de partículas, maior vai ser o efeito coligativo, né? Então, eles vão ter o mesmo efeito? Verdadeiro ou falso? Exatamente, falso, né, gente? Não vai ter o mesmo efeito, né? O segundo vai ter um efeito mais forte, né? Vamos assim, ó. Quanto maior o número de partículas, maior o efeito coligativo, tá? Então, essa é falsa. Vamos para o 2. A pressão de vapor da água é tanto maior quanto maior for a concentração do NaCl nela dissolvido. Olha aí. Vamos puxar lá do começo, né? Verdadeiro ou falso? Vinícius já respondeu falso. Já é para essa, Vinícius? É, né? Falso. Ana Gabriela, Cauê. Será que quanto mais sal tiver, maior vai ser a pressão de vapor? Mas o sal, ele atrapalha, né? Formar vapor. Então, realmente, essa é falsa, tá? É falsa, né? O sal vai atrapalhar, ele não vai ajudar. 3. O ponto de fusão da água do mar é mais baixo que o da água destilada. A água destilada é sem sais, né, gente? O ponto de fusão da água do mar é mais baixo do que o da água destilada. E aí? Quem é que vai congelar mais rápido? A água do mar ou a água destilada?
Verdadeiro ou falso isso daí? Verdadeiro, muito bem, né? Por isso que o mar não vira gelo, né? Porque o ponto de fusão dele é mais baixo, é mais difícil de congelar, porque o sal está lá atrapalhando também. E o quarto, além dos pontos de fusão e de ebulição, podemos citar entre os efeitos coligativos a pressão osmótica. Verdadeiro ou falso? Essas respostas aí, verdadeiro, verdadeiro. Ana Gabriela, verdadeiro. Cauê, verdadeiro. Vinícius, V. Amanda, V. Realmente, né? Verdadeiro também. Muito bem. Quarta. Vou ler para te ajudar. Considere o texto adiante. Se as células vermelhas do sangue forem removidas para um becker contendo água destilada, tem sal, né? Lembra? Água destilada. A passagem da água para pontinho, pontinho, pontinho das células, tá? Aí tu vai ver se é para dentro ou se é para fora das células, né? Vou repetir para te ajudar a entender melhor. Se as células vermelhas do sangue forem removidas para um becker contendo água destilada, a passagem da água para pontinho, pontinho das células vai para dentro das células ou a água vai para fora das células? Se as células forem colocadas numa solução salina concentrada, a migração da água para dentro ou para fora das células? Se pegar as células e colocar numa solução salina concentrada, a migração da água vai para dentro ou vai para fora das células? E aí diz, das células como o... Aí vai acontecer o enrugamento ou o inchaço das mesmas, né? E aí, por último, as soluções projetadas para injeções endovenosas, que a gente comentou aqui, devem ter pontinho, pontinho, próximas às das soluções contidas nas células. E aí, para completar corretamente, 1, 2, 3 e 4 devem ser substituídos, respectivamente, por... Faz aí a tua continha e vê aí qual é que encaixa, qual é a alternativa correta. É meio cheio de detalhes essa questão, né? Vinícius, letra A. A Ana, letra A. Quem mais? Amanda A. Cauê A. Não tenho certeza se é a A. Não é assim, a gente vai tendo a certeza à medida que você vai exercitando cada vez mais. Mas vocês estão muito bem. Olha aí a água pura, né? E aqui uma solução aquosa de NaCl concentrado, né? Ele está falando, quando pegar as células do sangue, né? E colocar na água destilada, essa água vai estar menos concentrada do que as células vermelhas do sangue, né? Então, se a água está menos concentrada, ela vai se deslocar para dentro, né? Das células, tá? E aí que quando a gente pega as células
e coloca numa solução concentrada, aí ela já vai para fora, né? E aí quando ela sai, a célula vai ficar enrugada, vai ficar murcha, né? E que de fato as injeções endovenosas, elas têm que ter, né, uma pressão osmótica próxima das soluções contidas na nossa célula, que é justamente para não causar um desequilíbrio aí, né? E aí realmente vocês estão muito bem, né? Acertaram a questão letra A. Quinta, essa quinta a gente vai ter que jogar os itens, tá? Deixa eu ler aqui para a gente avançar. Os compartimentos A, B e C são iguais e separados por uma membrana semipermeável ao solvente. Em um dos compartimentos colocou-se água destilada e nos outros igual volume de soluções de cloreto de sódio. Um tem água destilada e no outro tem água e sal, né? Após algum tempo, os volumes iniciais se modificaram, como está ilustrado no sistema 2. Use essas informações e outras que forem necessárias para analisar. Vou colocar o sistema 2 aqui para vocês. Agora, né? Tem o sistema 1 e olha aí o sistema 2. Olha o que aconteceu. Não é? Bonitinho, né? Vou até voltar para você olhar de novo. Olha o sistema 1 e olha aí o sistema 2. Olha o que aconteceu. Tá? E aí, bora analisar o item 0, né? A alteração do volume se deve à osmose? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Vinícius, Cris, Amanda, Cauê. Tá ficando fácil, né? Realmente é verdadeiro. O item 1. A concentração inicial das soluções é a mesma? É a mesma concentração? Verdadeiro ou falso? O item 1. Não tem água e no outro tem água e sal. A concentração inicial das soluções é a mesma? É o número 1 lá. Isso, Vinícius. Vou avançar, tá, gente, por causa do tempo. É falso, né? Porque em algumas tem, em 2 deles, né, tem água e sal e no outro só tem água. Então a concentração não vai ser a mesma, né? Agora que é o número 2, né? A água destilada foi colocada no compartimento B. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, Vinícius, verdadeiro. A água destilada foi colocada justamente se tem menos é porque ela escapou aí, né? Ela passou para os outros que estão mais concentrados. 3. A pressão osmótica em A é maior que em C? Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Porque, ó, estão iguais, né? Então não dá para a gente definir. Então, estão iguais. Não dá para dizer que um é mais concentrado que o outro. E o 4. As soluções têm mesma pressão de vapor a dada temperatura. Elas têm mesma pressão de vapor, verdadeiro ou falso? Lembra que a pressão de vapor, né, é a pressão causada pelo vapor e que o soluto ele atrapalha, né?
Então, elas têm a mesma pressão de vapor? Verdadeiro ou falso? Isso. Falso, né? As soluções têm a mesma pressão da... Essa daí é falsa, viu, gente? Elas não têm a mesma pressão de vapor, tá? Essa daí é falsa. E dar uma corrigidinha aqui. Agora, só para a gente fechar rapidinho, que a gente já está estourando o nosso tempo, vamos só dar uma olhada rápida, porque esse assunto de propriedades coligativas, o que 90% e 95% das questões são de teoria, que é o que a gente viu agora. Pouco de cálculo é cobrado, mas só para você entender, para depois você estudar, né, com mais calma. Em relação aos aspectos quantitativos dos efeitos coligativos, existem dois comportamentos diferentes. Nas soluções moleculares, o número de partículas na solução é igual ao número de partículas adicionadas, que é aquela história do açúcar, por exemplo. Quando eu adiciono açúcar, se eu colocar 1 mol de açúcar, ele vai ter somente 1 mol de açúcar, o açúcar não vai se transformar em outra coisa. No caso de soluções iônicas, o número de partículas na solução é maior que o número de partículas adicionadas, porque sempre que eu adiciono uma solução iônica, um sal, uma base, um ácido, eles vão se dissociar ou se ionizar, e aí vão surgir íons, e o número de partículas vai ser diferente, né? Que é a história lá do NaCl, né? Se eu colocar 1, eu vou acabar formando 2, tá? Então, é diferente aí o comportamento das soluções moleculares para as soluções iônicas. E aí, gente, e para fazer essas correções dessas soluções, já que o número de partículas vai ser diferente, né? A gente utiliza um fator de correção chamado de fator de Van Hoff, né? Esse fator de Van Hoff é representado pela letra I, né? O fator de Van Hoff, ele tem essa fórmula aí, né? Que é o I, que é o fator de Van Hoff, igual ao número 1. Esse número 1 representa o número total, né, de partículas dissociadas do solvente e do soluto, tá? Mais o alfa, que é o grau de ionização ou de dissociação, vezes o Q menos o 1. O Q é o número de partículas, né, que você vai utilizar, que você vai extrair a partir da estequiometria da equação. Aí tem um exemplo aqui, ó, AX mais BY, né, formando X mol de A mais Y de B. Então, o Q vai ser a soma do X mais o Y, tá? Que você vai substituir lá. E aí, um exemplo prático para a gente entender melhor é o caso aqui da ionização do ácido fosfórico. Quando você tem um ácido fosfórico, ele forma 3 de H+, mais 1 de PO4, 3-, né, de fosfato. E aí que o Q vai ser 4, que é o 3 mais 1, que é o número total de partículas. E aí você vai substituir isso na fórmula, mas você também tem que ter o grau de ionização desse ácido. Porque é o seguinte, às vezes você adiciona um ácido, mas nem ele todo vai conseguir se ionizar, né? Ele não vai se ionizar todo, é só uma parte que vai se ionizar. Então, quantos por cento que vai se ionizar? 7% dele. E você vai ter que dividir 7%. E aí você vai jogar na fórmula. Você vai colocar I, que é o fator de Van Hoff, igual a 1, que é o número, né, que a gente tira lá do... isso é tudo feito uma... como é que se diz? Ele vai deduzindo, né? Vai deduzindo a fórmula. Eu já coloquei aqui direto para ti, porque isso não é muito cobrado, para ficar mais tranquilo para ti. Então, pela dedução, é 1, né? Que vai ser o número total aí das partículas, mais 0,07, que é o valor que foi encontrado aqui, que é o grau de ionização do ácido, que é 7%, né? Então, é 0,07
0,7 vezes o Q, que é 4, menos o 1. Aí o 4 foi retirado daqui dos coeficientes, ó, 3 mais 1, que deu 4. E aí, fazendo essa continha aí, você vai encontrar o valor do I, que é 1,21, tá? Mas essa parte aí desses cálculos não é muito cobrada. Eu passei bem rapidamente porque o nosso tempo já ficou estourado aí, viu, gente?